Agora a gente está indo para a praia. A gente selecionou uma casa que tudo está ao alcance. Pense que tudo que você vai fazer, você pode olhar no detalhe. Eu quero trazer os detalhes para você. Você pode atuar só no manejo, ou seja, gestão das situações, ou você pode aproveitar a demanda para treinar. Então agora a gente vai atravessar a rua. Você pode só parar com o seu cachorro, ou você pode shake, zits, pedir para ele sentar todas as vezes que você for atravessar. Isso é treino. Então a gente vai olhar se está o carro passando. Recomendo você fazer o que para treino? Espera ficar vazia a rua, aí você atravessa. Então na hora de atravessar, pode ir. Então no passeio, o que você pode fazer? Ter a guia curta de condução, mas se você está vendo que é um ambiente mais tranquilo, libera o cachorro, não tem problema, não tem problema andar na tua frente, você que vai escolher a regra. Então, o shake anda na minha frente desde que ele não puxe. Se ele ficar puxando que nem um caminhão, aí eu trago ele perto de novo e vou fazer essa gestão. Então, como nós estamos indo rumo à praia, você como um bom pai de pet, já preparou mochilinha, já preparou a guia mais longa, e a gente vai fazer um manejo de primeiro contato com os cachorros. Agora a gente só vai ir ali 15 minutinhos, 20 minutinhos na praia, como a gente está do lado, não vamos passar o dia ali. Vamos fazer a primeira apresentação para os cachorros e depois a gente volta para casa. Mas essa primeira apresentação ela é importante também para a gente ver a logística, como que está a praia, como que está o mar. Então a gente vai seguir caminho. Vamos, Jake. Pus. E cá estamos. Contato com a praia. Sugiro seguir com o mesmo manejo que a gente fez de chegada no ambiente. Então, antes de eu colocar uma guia longa ou soltar o shake na praia, eu primeiro faço a habituação. Vou deixar eles cheirar tudo, vou deixar eles ficarem calmos. Ou seja, se eu permitir que ele saia correndo sem controle, ele tende a achar que essa é a regra. Só que não é essa a regra. A regra é, vamos estar por aqui, calmo, tranquilo. Depois eu coloco a guia retrátil. E aí, quando você vai passear com o seu cachorro, qual é o melhor equipamento para usar? Você, como um tutor expert, está aqui dentro. Você vai ter a melhor forma de desenvolver a sua forma. Você que vai escolher, você que vai decidir qual regra e qual a forma. Eu vou te passar a minha visão e aí você escolhe. Eu prefiro sempre estar preparado para todas as situações. Vocês vão sempre me ver meio penduricalho. Eu vou sempre ter algumas alternativas de guia, algumas alternativas de coleira, justamente para facilitar o manejo. Quando a gente está em casa, está num ambiente mais controlado, é super mais simples. Mas e quando você vai para um ambiente externo que você não faz a menor ideia de como fazer, o ideal é que você tenha alternativas, né? O tutor inteligente não passa perrengue. Essa que é a grande questão. Você já se prepara, prepara a mochila do cachorro, prepara as guias. Então eu vou mostrar para vocês. O shake, ele sempre anda com todas as coleiras que ele tem. Então ele anda com o peitoral, ele anda com um peitoral. Depois eu vou mostrar no detalhe desse peitoral. Esse peitoral ele tem alguns elos no qual eu consigo engatar o mosquetão em algumas posições. Para que isso? Para num manejo, alguma situação que eu precisar, eu mudo a direção do mosquetão rápido. E também é um peitoral que acaba tendo uma segurança muito grande. Esse é o peitoral que eu chamo peitoral de guerra, que é no qual eu levo ele para os lugares. Vou para uma praia, vou para o meio do mato. O peitoral de guerra serve para que ele possa molhar, para que ele possa sujar e não tem problema nenhum. Os peitorais eles têm que ter multifunções, seja a função de condução, de simples passeio, seja a função de um maior conforto, que você muda a posição do mosquetão e o cachorro consegue ter maior distância, assim como maior confiança para que você possa conduzir. Se você precisar puxar o cachorro rápido, segurar rápido, então se tratando de uma trilha, por exemplo, que pode ter algum buraco, pode ter alguma cachoeira que você precisa passar, um riacho, você segura rápido. Então, além do peitoral, o shake anda com coleira de pescoço. A coleira de pescoço dele
é uma coleira simples, né? Uma coleira normal. Só que o que sempre é importante, engate, coleira de engate rápido. Ou seja, você tendo coleiras de multifunções, você tem que pensar que ela pode servir para algumas coisas e principalmente por facilidade, ela tem que facilitar a tua vida. Se for difícil, você vai perder um tempo maior e numa situação de maior necessidade de velocidade, você não consegue. Outro recurso que o Shake usa é a prong collar, que é o colar de garra. Por que, que ele usa essa coleira? Normalmente, quando o cachorro, o Shake vê algum cachorro, ele é bastante reativo. Se eu precisar, num contato imediato, ter um controle rápido, se ele se envolver numa briga, infelizmente não tem o que fazer. Para que eu não precise asfixiar ele, desmaiar ele, ele anda com a prong collar. Assim como se eu precisar um contato com outro cachorro, a gente acaba tendo algumas interações no qual ele usa a prong collar. Ou seja, tá tudo nele. Estando tudo nele, eu vou modificando. No momento eu coloco no colar de pescoço, uma vez que eu quero que ele tenha um contato mais próximo a mim, uma velocidade maior. Se eu quero que ele fique mais relaxado, ele fica no peitoral. Se eu quero ter uma resposta muito mais rápida dele, a prong collar. De qualquer forma, qualquer coleira, o cachorro tem que estar acostumado para cada uma. Além das coleiras, nós temos as guias. Então eu uso a guia de condução, uma que já tem multifunções, que é essa aqui. Ela tem esse amortecedor, ela tem essa parte que eu seguro na parte da alça, que ela é muito mais fácil de trazer próximo, e ela também me permite ficar com as mãos livres, que eu engato, coloco ela aqui na minha cintura e pronto. Além disso, a guia retrátil, que ela anda pendurada. Se eu precisar trocar rápido, pum, troco rápido. Vou numa área de maior amplitude, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos numa área de mais amplitude, já tá com a guia retrátil, boto nele, faço a interação, vou embora, guia curta e vida que segue. Então, o ideal é você ter várias alternativas para que você não fique na mão só de uma e você curta o passeio de uma maneira mais legal. Isso é pensar no cachorro, porque você pensa em várias situações, além de pensar em você. Que aí você também acaba tendo maior facilidade, não precisa ficar fazendo força à toa. Lógico, o único trabalho que você vai ter é carregar, mas entenda que seu cachorro pode ser a própria mochila dele, né? Você coloca tudo nele e simplesmente segue passeio. Então, na prática, como que isso funciona? Pô, eu coloquei numa região do peitoral, que é a região de cima, aqui. Então, quando o shake está no peitoral, ele traciona um pouco mais. Eu posso ter essa função de colocar aqui ele vai puxar um pouco mais. Ou eu ponho aqui que eu controlo um pouquinho melhor. Então, aqui é onde, se eu precisar de um contato próximo, ele está próximo. Ó. Fus do shake é junto, ó, ele vai andar perto de mim. Se eu falar passear, eu dou uma área maior. Então, por facilidade, está no peitoral. Porém, o cachorro está muito excitado, estou concorrendo muito com o ambiente, quero um controle maior, em vez de eu colocar no peitoral, esse peitoral também tem o elo aqui na frente, ó. Ele tem aqui na frente que eu engato e vira um antepuxão. Ó, engatei aqui, virou um peitoral antepuxão. Então ele traciona menos, ó. Se ele pensar em tracionar, já não dá. Mas eu não tenho um peitoral desse, então colar no pescoço, coleira no pescoço. Tirei aqui, coloquei aqui. Quero o cachorro mais perto. Por quê? Aqui eu controlo cabeça, velocidade, o shake é comprido, ó. Então, eu pego na cabeça e a gente segue o passeio, ó. Pus, aqui ele tá junto. Tô passando perto de um portão que pode ter cachorro, então, coleira curta. Preciso controlar mais rápido. Preciso fazer interações de velocidade, coleira no pescoço. Significa que a coleira do pescoço não pode deixar o cachorro passear? Pode, ó, passear. Deixo ele. Só que aí eu sei o quê? Eu tenho um controle maior da cabeça do cachorro. Isso é gestão de manejo. Lógico, o cachorro estando treinado e preparado, habituado com as ferramentas, ele tende a entender com mais facilidade. E aí você consegue ter várias alternativas para na prática conduzir. A Hannah é a mesma coisa. A Hannah é uma cachorra muito mais tranquila. Muito mais tranquila. Ela anda devagar, ela anda investigando. O Shake já não. O Shake anda tracionando, ele anda sentindo todos os odores. Não tem problema. Passeio de cachorro é assim. Bem, Shake. Pus. Então, ó, o Shake tá tracionando mais. Trago ele perto de mim. Por quê? Um ambiente novo, um ambiente cheio de concorrência. Então, um ambiente cheio de concorrência faz com que o cachorro queira cheirar.
Então lembra da primeira fase da nossa interação com o ambiente? É a habituação. É a primeira vez que o Sheik está vindo aqui. Não vou ficar cobrando muita coisa dele. Então agora eu vou dar um momento de liberdade para ele, vou engatar no peitoral, passear. Agora ele vai cheirar areia, vai investigar o ambiente e para mim faz parte do passeio essa habituação. Então muito mais tranquilo, estamos no manejo. Olha só, estamos passando do lado de uma pessoa com cão. Por segurança não vou filmar essa pessoa. Então, ó, guia curta de condução na fase de habituação. Passei pela situação, passear. Olha a importância de a gente ter um manejo legal. Isso não é treino, tá? Isso é manejo. Enquanto isso, também, Dona Hanna. Dona Hanna. Agora é a vez da guia retrátil. A gente já fez a habituação. Agora eu vou deixar o Sheik passear. Ali, aqui, essa praia, toda a parte de grama, essa grama ela é bem mais hostil, ela tem espinho e tudo mais. Passear, Sheik, pode ir. Então, antes de ele ser solto totalmente da guia, ele vai primeiro saber andar de guia longa nesse ambiente. O Sheik, apesar de ser um cachorro educado, eu não solto ele da guia. Não solto, principalmente quando tem pessoas no ambiente. Por que eu não solto mesmo o cachorro sendo educado? Tem variáveis que eu não vou controlar. Por exemplo, eu sei que toda essa região aqui, as plantas, elas machucam. Se ele está solto, o que vai impedir ele de ir lá? Nada. Então, primeiro, guia retrátil. Ela sempre vai ser a nossa super amiga. Ele tem uma liberdade maior e eu consigo controlar e não ter nenhum perigo. Então, olha só que legal. Versatilidade. Troquei a guia de condução curta pela guia retrátil. E aí os cachorros ficam mais tranquilos. Shake, passear. Muitas vezes vocês podem até se surpreender com o cachorro de vocês quando vocês acham que ele é terrível em casa e ele vem para um ambiente assim e vai querer tacar o terror, vai querer ficar correndo para tudo que é lado. Muito pelo contrário. O cachorro chega num momento que ele está tão relaxado que ele quer ficar de boa, ele quer achar um canto para ele sentar, para ele deitar, ele quer investigar. Ele pode ter uma área gigantesca, ele ainda vai preferir ficar perto de você. Olha o que eu falei de versatilidade. Espera, Sheik, eu vou tirar dessa região para colocar na região mais para trás. Ó, coloquei mais para trás. Agora aqui ele tem muito mais tranquilidade, ele fica mais confortável. Então ele explora mais. Tá vendo da Hanna? Da Hanna tá no de trás também. Fica muito mais confortável. Shake, passear. Olha lá, é guia retrátil. A gente caminha na praia, se ele quiser ir lá na frente, ele vai. Depois que ele está habituado, posso soltar ele da guia. Mas não solto. Você pode soltar? Pode, você pode fazer o que você quiser. Só que considere que se você soltar e o seu cachorro não for educado o suficiente para voltar até você, ele pode causar um acidente, pode se machucar, pode incomodar as outras pessoas. Então, ainda no Brasil, as praias não são permitidas cachorro. Algumas praias até permitem. Então, para que a gente consiga abrir mais espaço para os cachorros integrarem a nossa vida, nosso papel hoje é o que eu chamo de
cortar mato, nós estamos abrindo caminho. Então, se nós falharmos nessa fase, infelizmente, a gente demora muito mais tempo para poder integrar os cachorros sem preocupação. Eu não quero ter preocupação, não sei você. Então, meus cachorros são educados para que cada vez mais rápido isso aconteça. Espero que você consiga também integrar o seu cachorro da melhor forma e aproveite essas orientações aí para criar um manejo legal e trazer ele para o passeio. Fus, ó, agora nós vamos passar perto de uma pessoa. Olha a versatilidade da guia retrátil. Eu consigo recolher e travar perto. Então, se você tem alternativas, beleza. Mas se você só tem a guia retrátil, você tem que saber criar essa habilidade bem rápido. Essa aqui é a Kita. Olha lá, passando perto do cachorro. Vamos lá, Shake. Passamos, manejamos, liberei de novo. Ele vai olhar para o cachorro está passando. É uma Akita, igual a Hana. Vamos, Shake. Muito bem. A importância de a gente ter uma ferramenta versátil e saber manejar. Isso é o principal. Então, você pode escolher ter só uma alternativa ou mais de uma. Eu aprendi na minha vida uma coisa que eu quero compartilhar e aplicar no treinamento, que é o quê? Quem tem um não tem nenhum. Lembre-se disso. Uma única coleira, ela pode arrebentar. Então, se você tem até um cachorro potencialmente forte, você tem que considerar que o ideal é você ter mais de uma ou uma bem resistente. Você pode escolher usar a guia retrátil num passeio normal. Então agora a gente está retornando para casa. O que seria um passeio normal? Só uma caminhada na cidade. Então vamos pensar que a gente tem a distância da calçada, né? Só que tem calçada como essa, ó, que é bem curtinha. Então se você tiver com uma guia muito longa, o seu cachorro ele vai ter uma área muito grande. Então ó, a guia está a Hana está na guia de condução. O Shake está na guia retrátil. Eu posso encurtar essa guia retrátil para que ele esteja mais próximo. Só que volto à questão da habilidade. Parece simples, tá? Você fazer isso aqui rápido, mas não é rápido e não é simples. Tem que ter treino. Então agora, ó, estamos numa avenida. Aqui é a avenida principal de Ilhabela, que é a cidade que a gente está. Eu tô com a guia retrátil, só que ela está curtinha. E olha qual posição eu escolhi do peitoral. Do cachorro ficar mais relaxado. Mas ó, olha como ele traciona muito mais. Então agora eu vou mudar para de cima. Espera. O Shake já sabe esperar. Então eu mudo para de cima. Ou eu posso colocar na do pescoço para ter um controle maior. Então eu tenho uma área limitada. Pode ter pessoa querendo passar. Então para eu não atrapalhar, é importante saber disso. Qual escolher? Qual a você tiver mais habilidade e destreza. Claro que, de novo, então se você considera que você não tem velocidade para fazer nada disso, minha maior recomendação é que você tenha o maior controle possível. Que é, coloca uma coleira no pescoço, coloca uma guia de condução e trabalha assim. Depois que você treinar, você vai treinando as alternativas também para ficar mais tranquilo. Então agora você já sabe como escolher a ferramenta, o que fazer, qual que é a melhor alternativa na prática. Então aqui ó, avenida, situações acontecendo e a vida real é assim. A gente tem que estar preparado. Ó, agora nós vamos passar do lado de uma cachorrinha. Ó, vamos, 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 vamos. Passamos pelo cachorro e manejo, direto. Só pega, puxa e passa. Agora não é hora de treino, agora é hora de manejo.
Então, se o cachorro não está preparado para isso, volta para casa e treina o que você quer. Olha lá, ó. Algumas vezes os cachorros vão ter alguns estímulos no meio do caminho que chama a atenção deles. Eles vão querer travar, mas aí cabe manejo. Você não permitir ou permitir. Sempre é você que escolhe. A gente tem que ficar de olho em todas as situações, principalmente quando você tem um cachorro mais difícil, né? Quando você tem um cachorro mais fácil, que é super sociável, que é super tranquilo, então o seu nível de atenção pode ser menor, né? Não precisa ficar tão preocupado. Mas, do contrário, se prepara, porque você vai ter que ficar de olho em tudo. E assim, pessoal, cachorro tem que ser cachorro. Essa é a proposta que eu sigo, tá? Você pode querer seu cachorro andar do seu lado, coladinho, sem mexer em nada, sem cheirar nada. Essa decisão é sua, tá? Mas eu não. Eu quero deixar meus cachorros assim. E aí eu vou manejar essas atividades. Olha lá o mercado de novo. Já viemos aqui hoje. Seguimos passeio. Tem um senhorzinho, que ele tá aqui limpando o ambiente. E a Hannah é uma cachorra que não é muito sociável inicialmente. Essa é a primeira forma que o cachorro tem de investigar todas as informações relacionadas a um indivíduo no ambiente. De boa, bem sutil, não esboçou nenhum sinal de interação direta, não esboçou nenhuma vontade de latir. Eu sei que ela não vai reagir contra o tiozinho ali, e ambos agora vão interagir com o ambiente.